Campanha de Jair Bolsonaro promete recorrer da decisão do TSE que rejeitou a investigação sobre supostas falhas em inserções de rádio. Ontem, o presidente do Tribunal, Alexandre de Moraes, afirmou que os dados são inconsistentes e incluiu o caso no inquérito das milícias digitais que corre no STF. O Márcio Rocha traz os detalhes direto de Brasília. Fala aí, Márcio. Depois de ser rejeitada no Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal também vai analisar a ação das inserções de rádio que foi protocolada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, negou o pedido para investigar a alegação de irregularidades em inserções eleitorais por emissoras de rádio em todo o país. Na decisão, Moraes afirmou que a ação não apresentou qualquer indício mínimo de prova e que a campanha abandonou o pedido inicial, passando a indicar uma pequena amostragem de 8 rádios. A Coligação pelo Bem do Brasil, que apoia a reeleição do presidente, acionou a Corte Eleitoral alegando que teve menos inserções de rádio do que o adversário, o ex-presidente Lula. Na mesma decisão, Moraes determinou ainda que o Ministério Público apure um possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito. Depois da decisão, Bolsonaro convocou ministros e comandantes das Forças Armadas para uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada. Em uma entrevista coletiva, afirmou que a campanha dele vai recorrer da decisão. O nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos às últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Em notas, a maioria das rádios citadas pelo PL negou qualquer tipo de falha nas inserções e disponibilizou a programação para verificação. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai mencionar todas as notas, todas essas emissoras que foram citadas pelo PL. Então, em instantes, a gente detalha um pouco mais esse assunto. Mais cedo, o TSE acusou o ex-assessor responsável pela distribuição de materiais de agir por motivação política. Adriano Oliveira. O Tribunal Superior Eleitoral vai apurar o comportamento do servidor Alexandre Gomes Machado, que ocupava o cargo de assessor na Secretaria Judiciária do Gabinete da Presidência do TSE, depois que ele prestou depoimento para a Polícia Federal. De acordo com a Corte, as alegações feitas por ele são falsas e criminosas e serão responsabilizadas. Além disso, o órgão destacou que a exoneração do cargo foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral cometidas pelo servidor, inclusive por motivação política. Alexandre Gomes Machado era servidor concursado do Tribunal Regional Eleitoral de Brasília e ocupava um cargo comissionado no TSE, sendo responsável pela coordenação do pool de emissoras que transmitem a propaganda eleitoral em rádio e TV. Depois de ser desligado do cargo, ele procurou a Polícia Federal para dizer que desde 2018 vem comunicando falhas na fiscalização e no acompanhamento na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita. A situação ocorre pouco depois que a Coligação pelo Bem do Brasil, que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, acionou a Corte Eleitoral alegando que teve menos inserções de rádio do que o adversário, o ex-presidente Lula. O TSE afirmou que, ao contrário do que foi informado pela Polícia Federal, nunca foi repassada nenhuma informação de irregularidade pelo servidor e que, se ele identificou alguma falha nos procedimentos, deveria, segundo a lei, ter comunicado imediatamente e formalmente ao superior hierárquico, sob pena de responsabilização. Bom, a gente vai mergulhar com muito mais profundidade nesse assunto daqui a pouquinho, na volta da propaganda eleitoral, com a participação dos nossos colunistas e da nossa reportagem espalhada pelo país. Agora a gente passa para a agenda dos candidatos. Lula ficou em São Paulo, concedeu entrevistas e se encontrou com prefeitos. Em um discurso, o candidato do PT afirmou que, caso seja eleito, a relação com os municípios será uma das prioridades. Isso não é glória de um presidente, não. É compromisso de um presidente da República. Porque é na cidade que acontecem os problemas, é na cidade que o povo procura médico, é na cidade que o povo procura ônibus, é na cidade que o povo procura escola, é na cidade que o povo vai na casa do prefeito xingar o prefeito. Lula não comentou a polêmica sobre as supostas falhas em inserções de propaganda eleitoral do adversário em rádios, principalmente no Nordeste. Na avaliação da campanha, as denúncias são inconsistentes e não têm relação com o petista. E você já sabe, né? Domingo, dia do segundo turno, tem aquela programação especial aqui na Band News FM. Desde as primeiras horas da manhã,
você acompanha o voto dos candidatos, tudo o que precisa saber para votar e, claro, a apuração dos resultados. Tudo isso com análise do melhor time de colunistas, Dora Kramer, Mônica Bergamo, Eduardo Oineg, Fernando Schiller e mais convidados especiais. A apresentação é de Luiz Megali, Sheila Magalhães e Carla Bigato. E claro, também a melhor equipe de reportagens, né? Vou vender meu peixe aqui, obviamente, né? Porque não tá aqui, mas vou vender esse peixe. Tem toda a razão. Vou estar acompanhando o Lula. Vou estar acompanhando o voto do Lula. São Bernardo? São Bernardo, depois vem para São Paulo. Aí toda a via sacra dos candidatos, o Lula, né? Tradicionalmente, ele morava em São nas Bernardo. Eleições, não, sim, ele vota, né? Em Vota em São Bernardo, desde e aí sempre. Ele geralmente espera o resultado ali num hotel, um dos Jardins, o Intercontinental, né? Varia o hotel. No primeiro turno era lá no centro, agora vai ser nos Jardins. Nesse segundo turno, Jardins. Quem estará com o Bolsonaro, Pablito? Bolsonaro é o Rio de Janeiro que acompanha, né? Foi a Agatha no primeiro turno e aí agora vai ser algum outro repórter. Mas já vai ser a Priscila Xavier. Foi a terceira ou quarta eleição que eu acompanho o voto do Lula. Essa me chamou a atenção, que tinha muita jornalista internacional. Muito. Bom, a partir de 9h, aí tem o É da Coisa especial com o Reinaldo Azevedo por aqui. Vamos falar de outros destaques de hoje? Como era esperado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central mantém a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, decisão tomada ontem por unanimidade. E o Copom afirmou que vai se manter vigilante em relação ao controle da inflação. Para o Banco Central, os preços ainda continuam altos. Na avaliação do ex-diretor do Banco Central, Luiz Eduardo Assis, a Selic só deve começar a cair mesmo a partir da metade do ano que vem. A expectativa geral é de que essa redução comece a partir de junho do ano que vem, para tentar talvez levar a taxa de juros Selic para 11,25 no final do ano. O Brasil criou 278 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em setembro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, famoso CAGED. No mês passado foram 1.900.000 admissões e pouco mais de 1.600.000 desligamentos. Em agosto, o mercado brasileiro havia criado 285 mil postos de trabalho. Ministro do STF nega suspender o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. O Rafael Procópio tem os detalhes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, rejeitou o pedido do PDT para suspender o empréstimo consignado às pessoas que recebem o Auxílio Brasil e outros benefícios de prestação continuada. A justificativa do partido era que essa possibilidade, aprovada em lei pelo Congresso em agosto, poderia levar pessoas de baixa renda a um superendividamento. A decisão de Nunes Marques é monocrática, portanto, precisa ainda ser referendada no plenário do STF. No entendimento do ministro, o empréstimo consignado para esse público não configura um ato inconstitucional, um dos argumentos do PDT, e também afirma que não vê necessidade de negar o crédito antes que a Suprema Corte analise o caso, e que essa decisão não afeta a dignidade humana. Vamos agora acionar o Rio de Janeiro, que faz um alerta sobre o risco do retorno da poliomielite. A Amanda Oliveira tem os detalhes. O Rio de Janeiro tem 140 mil crianças não imunizadas contra a poliomielite. A informação é do secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorange, que disse que a cobertura vacinal contra a polio está em 55%, a menor dos últimos 30 anos na capital fluminense. Com o fim das doses da vacina contra a Covid-19 para crianças entre 3 e 4 anos no município, mais de 80 mil meninos e meninas desta faixa etária não vão ser vacinados. De acordo com o secretário, a pasta já imaginava que o número de doses enviadas pelo Ministério da Saúde para a capital fluminense era insuficiente. Continua a indefinição sobre a compra do Twitter. Que novela, hein? Essa novela não cabe em 140 mil caracteres. Thiago Muniz tem os detalhes. Elon Musk tem até sexta-feira para concluir a compra da rede social Twitter, ou então ele vai enfrentar um processo na justiça. Nesta quarta-feira, o bilionário postou um vídeo em que ele mesmo aparece entrando na sede da empresa de tecnologia carregando uma pia. O magnata anunciou a aquisição da plataforma há meses, mas tem ido e voltado na intenção de completar a compra. Entre os motivos para a indefinição, Musk tem afirmado que o Twitter tem mais contas falsas do que o anunciado pela companhia. Segue internada a mulher agredida brutalmente pelo marido em Belo Horizonte, fala Jader Xavier.
Ainda é grave o estado de saúde da mulher que foi agredida pelo marido no meio da rua em plena luz do dia na região do Barreiro, em BH, no último sábado. Ana Paula da Silva Oliveira, de 40 anos, está internada no Hospital João 23 com traumatismo craniano. Ela foi espancada por Bruno Vinícius, também de 40 anos, mesmo após pular do carro em andamento para tentar fugir do agressor. Bruno foi preso em flagrante pela Polícia Militar e vai responder por tentativa de homicídio. O casal tem 2 filhos que estão com a avó, mãe da vítima. É claro que a gente vai seguir acompanhando esse caso atentamente, um caso brutal, selvagem, as imagens são todas muito fortes, a gente falou um pouco sobre isso ontem, quando a gente exibiu parte dessas imagens apenas, porque uma outra parte nem é possível exibir, tamanha a violência, tamanha a brutalidade desse cara, desse Bruno, esse criminoso, que bateu por várias vezes, deu pontapés, deu socos, essa mulher caída, ainda ainda foi resgatada ali por uma outra pessoa que estava passando pela rua, uma outra mulher que a levantou, mas ainda assim ela não tinha condições de correr. Ela cai novamente e ele segue com agressões. É impressionante e vamos seguir acompanhando não só o estado de saúde dessa mulher que permanece internada, como a gente acompanhou na reportagem do Jader Xavier, mas também acompanhar se esse sujeito vai pagar pelo que fez. Ele está preso? Vamos ver por quanto tempo esse cara vai ficar preso. Vamos acompanhar de pertinho esse assunto. Vamos agora com destaques internacionais. A aproximação entre Rússia e Irã preocupa a Casa Branca. Detalhes chegando com Bruno Capozzi. O governo dos Estados Unidos se diz preocupado com sinais de que a Rússia pode estar aconselhando o Irã sobre como reprimir manifestações públicas. A população iraniana vem realizando protestos em todo o país desde a morte de Mahsa Amini em 16 de setembro. A jovem de 22 anos foi morta depois de ser detida pela polícia em Teherã por supostamente não respeitar o código de vestimentas conservador do país. O caso provocou uma onda de protestos, liderados por mulheres que desafiam as autoridades. Segundo a Casa Branca, a Rússia pode estar ajudando o governo na contenção de protestos pela experiência que Moscou tem nesse tipo de repressão. Além disso, os Estados Unidos afirmam que o Irã está ajudando Vladimir Putin na guerra contra a Ucrânia e, conforme os dois países vão ficando mais isolados, eles se aproximam. A Casa Branca não apresentou provas, mas argumentou que Rússia e Irã estão trabalhando juntos para violar os direitos humanos. Bom, e lá na Grã-Bretanha, o bilionário premier... Rich, very rich. Oi? Não, Rich Sunak. Então... Very rich. Bilionário, não é? Bilionário, Barry, eu fiquei confuso. Fez um trocadilho, entendi. Ele, embora seja dono de... Desenha pra ele quando você for fazer. Embora seja dono de muitas residências gigantescas e muito caras, não só na própria Grã-Bretanha, mas também nos Estados Unidos. Ele tem uma cobertura na Califórnia, um apartamento em Londres, tem uma mansão no distrito eleitoral dele que fica em Yorkshire. Ele anunciou ontem que vai se mudar para a pequena residência de Downing Street, número 10. Eu estou procurando a área aqui de Downing Street, quantos metros quadrados tem, porque ela é conhecida por ser uma casinha pequena. Por exemplo, quando o Tony Blair foi primeiro-ministro, ele trocou de casa com o secretário de Finanças, né? Tradicionalmente, o secretário de Finanças mora no número 11 de Downing Street, que é um pouquinho mais distante do parlamento e, enfim, do escritório do primeiro-ministro. Parlamento, né? Mas é maior. É uma casa maior. E como o Tony Blair tinha uma família grande, ele trocou. Ele não morou em Downing Street número 10. É uma casa bem pequenininha mesmo. Mas o Sunak e a mulher dele, a Akshata Murthy, que tem juntos uma fortuna avaliada em 4 bilhões e meio de reais, anunciaram que vão morar no número 10 de Downing Street. Eles já viveram na casa quando o Sunak foi secretário do Tesouro de Boris Johnson. Uma curiosidade aí. Ninguém conseguiu encontrar a área da casa, né? Não, olha, mas tem páginas e mais páginas aqui no Wikipedia. Se você quiser olhar, tem Google aí no seu também. Eu tentei, tá? Sabe, essa resposta hostil era desnecessária, né? A vida já não tá fácil pra ninguém. Hoje eu tô que tô, né, Megali? Hoje desculpa. Tá. Hoje tá. Me dá um desconto, vai. Sabe como foi minha noite ontem, né? Eu sei. Você sabe, né? Foi pesada, né? Com derrota do Corinthians, né? Corinthians. Francamente, né? Acabou, perdeu mesmo, né? Perdeu. Pro Fluminense. Perdeu. Que chato. Não, pior é assim, foi uma noite, né, delicada e tal. Daí agora pela manhã eu fui conversar com o Rodolfo Schneider, nosso chefe, sobre outros assuntos e tal. A primeira coisa que ele me fala é:
Que noite, hein? Não sei o quê, me provocando, porque ele é torcedor do Fluminense, né? Elaia. Bom, o Inter venceu, né? O Venceu. Inter venceu, adiou E aí, a comemoração Isso. do título antecipado do Brasileirão pelo Corinthians não Palmeiras. fez a sua parte. Corinthians não fez Pra a sua isso. parte. O Inter venceu de virada. No primeiro tempo, tava dando o Palmeiras campeão. É. É, porque os dois times estavam perdendo, tava acontecendo a sequência de resultados necessária pro Verdão. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de futebol. Antes eu quero encaixar aqui a Mega Sena, Lembrão? Porque a Mega Sena acumulou de novo. Ó a sua tese aí, de que só acumula a Mega Sena agora. Um ouvinte me escreveu e falou, sabe por quê que você tem a sensação de que menos pessoas estão ganhando? Por quê? Porque menos pessoas estão jogando. Ele disse que trabalha na Caixa Econômica Federal exatamente na área de loterias. mesmo? E a quantidade de apostas tem diminuído bastante no Brasil, especialmente depois que surgiram os sites de apostas em eventos esportivos. Enfim, ninguém ganhou. Dezenas sorteadas: 17, 18, 20, 37, 45 e 53. Acabou! Menos um. Só falta um, gente. Só mais dia. Chegaremos vivos ao domingo. Tenho certeza que chegaremos vivos ao Fale domingo. por você. Tá todo mundo aqui. Não temos como garantir. Aliás, conte pra gente como é que foi a propaganda eleitoral de hoje, porque a gente tá vivendo um momento muito particular. É que eu né? falho, eu fico ouvindo um trecho aqui. Mas você conseguiu ouvir inteira? Não, né? Não, eu ouço meio a meio. Quero muito saber o que foi dito. A gente tem a nossa equipe aqui que tá Você não sempre tem noção do que é isso, porque eu ouço vocês e eu ouço aqui, ó, é duas coisas. É pra isso que a gente nasceu com dois ouvidos. Bom, Ellen Brown já se manifestou. Hoje Bom a dia. Carla Bigato tá de folga, volta amanhã, certo? Exatamente. Sheila Magalhães tá na área. Tudo bom, Sheila? Tudo certo, Miguel. Bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha, pra Ellen, pra você que a partir de agora no rádio se junta ao pessoal que já estava nos acompanhando aqui na nossa live do YouTube, no aplicativo Band Play e nas nossas redes sociais desde as 7 da manhã, trazendo atualização do noticiário. Como estamos de audiência hoje no YouTube? Vamos ver? Entrei ainda. Razoável. Já houve dias melhores, já houve dias piores. Quinta-feira, né? A gente tem quase 1000 likes. Queremos mais likes, mais polegarzinhos virados pro alto. Bom dia. A Sheila não está dando mole pro Megali. Hoje não. Não. Mas pra ninguém, tá? É generalizado. não tá fácil a vida da Sheila, porque ontem o Corinthians foi derrotado em casa pelo Fluminense. Ixi, mas se vai depender do time pra vida tá fácil. A minha Mas se for tá palmeirense. uma tristeza só. Mas vai voltar, pelo menos. Vai voltar pra onde jamais deveria ter sido. Aliás, esse caso do Grêmio caindo pra segunda divisão é um case, né? Aquilo que chamam de case. Não faz sentido. Nenhum. Não faz sentido. Um Nenhum. bom time, com um bom técnico, uma diretoria organizada, as contas em dia. Mas o futebol quis que o Grêmio fosse passar uma temporadazinha lá na segunda divisão. Vai estar de volta no que vem. Vamos nessa, gente? Bora. Vamos então aos principais destaques desta quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Jair Bolsonaro diz que vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que negou a investigação de supostas falhas em inserções de rádios, principalmente no Nordeste. A decisão foi tomada ontem pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que alegou que os dados enviados são inconsistentes, vazios e contêm erros. Para ele, a campanha de Jair Bolsonaro tentou tumultuar as eleições ao apresentar denúncias sem provas. Ele ainda remeteu o caso ao inquérito das milícias digitais, que tramita no Supremo Tribunal Federal, e acionou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para apurar um possível crime eleitoral. Ontem, Jair Bolsonaro mudou a agenda de campanha e convocou, olha a pastilha, uma reunião com ministros em Brasília. No Palácio da Alvorada, o candidato do PL afirmou que vai provar que a campanha dele foi prejudicada. Com toda certeza, o nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos às últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Nesta quarta-feira, o TSE exonerou um servidor por agir, segundo o tribunal,
com motivação política. Isso colocou fogo no Zap Profundo e na campanha eleitoral. Em depoimento à Polícia Federal, Alexandre Gomes Machado afirmou que a demissão aconteceu depois de um relato de uma denúncia feita a superiores. Segundo o servidor, uma rádio de Minas Gerais teria admitido não ter feito as devidas inserções, mas o tribunal negou ter sido avisado. De acordo com o TSE, a exoneração foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, e as alegações de Alexandre Gomes são falsas e criminosas e serão responsabilizadas. Esclareceu ainda que não é função do tribunal distribuir o material a ser veiculado na propaganda política e que a fiscalização é dever das campanhas e não do tribunal. Jair Bolsonaro acusou a corte de privilegiar o adversário. Está comprovado a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato, que poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é incompreensível a demissão sumária desse servidor e da forma como ele foi conduzido para fora do TSE. Bem, vamos lá colocar a bola no chão e entender tecnicamente tudo isso. Na ação do PL, o partido cita 8 emissoras ao todo, são todas do Nordeste. Essas 8 emissoras supostamente teriam divulgado 730 inserções a mais de Lula no período de 15 dias. Uma das rádios, a Integração FM de Surubim, em Pernambuco, negou qualquer irregularidade e afirmou que foram identificadas divergências em relação ao que essa auditoria do PL apresenta e o que foi veiculado, e que a programação está toda gravada e disponível para qualquer verificação. A Rádio da Bispa, também citada nesse processo, reafirma que respeita as leis e que sim, transmitiu as inserções de forma equânime, que o sistema usado pela auditoria do PL tem falhas. A Rádio Povo, da Bahia, afirmou que todo o material recebido foi e será veiculado, não havendo erros ou omissões. Rádio Viva, também da Bahia, reafirmou o compromisso com a verdade e a transparência e disse que o PL atrasou a entrega do material de campanha. Rádio JMFM, de Uberaba, em Minas Gerais, que também foi incluída no relatório, afirma que as inserções falharam porque o PL deixou de enviar o material e que no dia 10 de outubro a rádio notificou o partido que retomou o envio corretamente. Os diretórios estaduais do PL afirmaram que o tema deve ser respondido pelo Diretório Nacional, que foi procurado e não se manifestou. Olha, esse assunto é intrincado, é complicado, é difícil de ser compreendido a primeira leitura, mas, grossíssimo modo, o que aconteceu foi o seguinte: a empresa contratada pelo PL fez uma auditoria, não em 5 mil rádios brasileiras, 5 mil, aliás, é o total de rádios que existem no Brasil, mas em 8 rádios. E baseado nas discrepâncias e nas ausências que encontrou nessas rádios, por meio de uma regra de 3, chegou à conclusão de que tantas mil inserções de Bolsonaro foram subtraídas e, portanto, Lula teria levado vantagem na campanha eleitoral em rádios. É impossível, por meio de algoritmo, uma empresa, qualquer uma, pergunte a qualquer técnico, tá? Eu conversei com técnicos. É impossível uma empresa conseguir auditar essa quantidade de rádios e saber exatamente quantas inserções foram deixadas de lado, né? Esse tipo de diferença ocorre em toda a eleição, para um lado, para o outro, porque é impossível, não existe braço suficiente para você poder fiscalizar todas as rádios. No máximo, o algoritmo conseguirá verificar a programação online dessas rádios. Ocorre que na programação online, as emissoras não são obrigadas a inserir a propaganda política. Nós, por exemplo, não inserimos. Exatamente. A gente não insere nem o horário eleitoral gratuito. Durante o horário eleitoral, a gente fica aqui trazendo notícia na internet. Durante a nossa programação normal, que é aquela em que a gente está agora, quando entra a propaganda, você que está acompanhando online já reparou. Você acompanha a propaganda de produtos, né? E ouve uma musiquinha em determinados trechos dessa propaganda, porque nós não exibimos a propaganda política online. Portanto, é muito difícil você aferir exatamente quantas inserções
deixaram de ser colocadas e se houve, de fato, alguma vantagem para um dos candidatos. É impossível. Impossível, e não foi o que foi feito. Essa empresa somente verificou a programação de 8 emissoras. Já há a evidência de erro nessa verificação, inclusive a própria empresa admite que pode ter havido um equívoco, e há a alegação de que em algumas emissoras foi o próprio partido, o PL, que não enviou a propaganda gratuita. Isso não é de responsabilidade do TSE, não é. Isso não passa pelo TSE. Exato. Os partidos políticos enviam a propaganda às emissoras de rádio, as emissoras colocam no ar. Se elas não colocam, quem é responsável pela fiscalização são os partidos. Antigamente vinha em disquetão aqui pra gente, chegava, né? Era isso, corria pra chegar a tempo e a gente transmitia, era assim. Atualmente isso fica disponibilizado pela EBS, né? Pela Empresa Brasileira de Comunicação, que é de onde a gente extrai esses áudios para exibir. Sim, o TSE tem uma planilha que é distribuída para todo o Brasil, para os partidos. Olha, são essas inserções, são tantas. A partir daí, a responsabilidade é das emissoras de rádio e TV e dos partidos políticos. Isso não passa pelo TSE. Não para em pé a argumentação de que o TSE estaria fraudando as eleições. Não tem como isso ter acontecido. Quanto a esse servidor que foi exonerado, ele não é confiável. Primeiro, por ter um histórico de assédios morais que o levaram à demissão. E segundo, que o Rei lembrava agora, ele é jornalista, ele é nosso colega. Ele trabalhou no Correio Brasiliense, onde publicou uma reportagem de capa mentirosa. O Correio Brasiliense teve de fazer o que nenhum outro jornal brasileiro fez em sua história, publicar uma manchete no dia seguinte, em que lia-se: "O Correio errou", por causa da reportagem mal apurada e publicada às pressas por esse servidor, hoje, do Tribunal Superior Eleitoral. Não é uma voz confiável, e é a única voz que existe até agora nesse assunto. É da boca dele, e só da dele, estão saindo essas denúncias que, por enquanto, não foram comprovadas. É óbvio que elas são seríssimas e devem ser levadas a sério, não devem ser tripudiadas, não devem ser colocadas de lado, não devem ser ridicularizadas. A gente precisa levar muito a sério o nosso processo eleitoral e a lisura desse processo, mas por enquanto, não há nada que pare em pé a respeito dessas denúncias de veiculação de propagandas em rádio. Só uma correção, eu falei EBS não, né? EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Obrigada aos ouvintes aqui que alertaram, valeu. Mas agora as agendas de campanha dos candidatos, mais cedo a agenda de campanha de Jair Bolsonaro incluiu visitas às cidades do interior de Minas Gerais, estado considerado ali decisivo para virar votos, né? Em Teófilo Otoni e Governador Valadares, o presidente voltou a defender que a eleição se trata de uma... Otoni, desculpa, falei, Teófilo Otoni e Governador Valadares, né? Ele defendeu que a eleição se trata de uma luta entre o bem e o mal. Hoje, Bolsonaro visita Campo Grande e Belford Roxo, no Rio de Janeiro, para tentar ampliar a vantagem no estado. Lula, por sua vez, concede novas entrevistas nesta quinta-feira. Ontem, o petista permaneceu em São Paulo, onde se encontrou com prefeitos. Quem traz as informações é Caian Messina. Os prefeitos são figuras centrais na estratégia da campanha de Lula para fazer com que as propostas do candidato cheguem na ponta, no dia a dia da população. Por isso, o candidato se reuniu nesta quarta com a Confederação Nacional dos Municípios e prometeu um governo com valorização das cidades. Foi na gestão dele que a Marcha dos Prefeitos, com a participação de ministros e do presidente, virou uma tradição anual. Isso não é glória de um presidente, não. É compromisso de um presidente da República. Porque é na cidade que acontecem os problemas, é na cidade que o povo procura médico, é na cidade que o povo procura ônibus, é na cidade que o povo procura escola, é na cidade que o povo vai na casa do prefeito xingar o prefeito. Lula também deu entrevista a uma rádio de Manaus, na estratégia de tentar ganhar votos na capital do Amazonas, onde perdeu de Jair Bolsonaro no primeiro turno. Lembrou da crise da falta de oxigênio na cidade durante a pandemia e afirmou que o adversário pretende mudar o regime da Zona Franca, o que pode gerar desemprego na região. O ex-presidente tem evitado falar sobre a equipe em um eventual novo governo, mas ressaltou, se for eleito, começa a escolher o ministério no domingo mesmo. Falta apenas 4 dias para as eleições, só 4 dias. Quando chegar às 7 horas da noite, 8 horas, nós vamos ter o resultado. Aí sim,
Se eu ganhar, eu vou começar a discutir o ministério. Auxiliares de Lula afirmam nos bastidores que Simone Tebet vai ganhar um cargo se Lula vencer. Ela segue fazendo campanha para o ex-presidente e a participação tem sido elogiada. Nesta terça, o ex-presidente participou de uma live pela internet sobre o futuro do Brasil. Falou da ligação entre Roberto Jefferson e o presidente Bolsonaro. O ex-deputado atirou em policiais federais e chamou de prostituta a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal, inclusive, na minha opinião, não agiu corretamente. Ela foi condescendente com ele e ainda quando ele saiu, o policial foi oferecer, não, o senhor pode pedir que o senhor quiser, a gente vai atender. Lula recebeu nas últimas 24 horas os apoios dos primeiros ministros da Espanha, de Portugal, além do prefeito de Roma. Na política interna, também do ex-presidente José Sarney. O QG da campanha, principalmente a área jurídica, está acompanhando com atenção os desdobramentos das acusações feitas por Jair Bolsonaro de irregularidades na veiculação de propaganda eleitoral. A avaliação, por enquanto, é de que as denúncias não têm consistência e são problema do TSE. Não tem, portanto, nada a ver com Lula. O candidato tem evitado falar publicamente sobre o caso, justamente para não dar munição ao adversário, segundo auxiliares. Mas, internamente, a cúpula do PT afirma que a intenção de Bolsonaro é apenas tumultuar o processo eleitoral, para, em caso de derrota, judicializar o resultado e movimentar a militância. Além de uma tentativa de sair da defensiva, após os casos polêmicos de Roberto Jefferson e das meninas venezuelanas. Falar em falta de inserções eleitorais a 4 dias do segundo turno, de acordo com integrantes da campanha petista, seria puro desespero. Reforço aqui o convite, domingo agora, dia de segundo turno, programação completa da Band News FM, maratona eleitoral desde as primeiras horas da manhã. A gente traz aqui a nossa equipe de repórteres, de âncoras, acompanhando o voto do eleitor, o dia do eleitor, como está a situação nos colégios eleitorais, nas sessões, o voto dos principais candidatos, tudo o que você precisa saber para votar. E, claro, a apuração dos resultados, a análise de colunistas. A partir das 5 horas da tarde estaremos por aqui. Eu, Carla Bigato e Luiz Megali comandando a nossa programação, acompanhando os números do TSE, tudo claro com a análise da Dora Kramer, nossa colunista de todos os dias, a Mônica Bergamo também, Eduardo Eneg, Fernando Schiller e mais convidados especiais. A gente fica no ar, nessa toada, das 5 até as 9, e aí às 9 horas da noite tem o É da Coisa especial com o comando do Reinaldo Azevedo. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, se pronuncia pela primeira vez após ser atacada por Roberto Jefferson. Rafael Procópio. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse que as dificuldades fazem parte do processo, mas o Brasil, o Estado de Direito e a democracia valem a pena. A fala aconteceu na abertura da sessão da Suprema Corte nesta quarta-feira. Vários de nós passamos nesses últimos tempos, especialmente, talvez diferente de outros períodos, mas que já devem ter se repetido em outros períodos, por agruras que vão além de qualquer civilidade. Diferente de tantas vezes que se diz por aí que somos ilhas e somos um tribunal de um país, de um povo, a lutar por fazer cumprir uma Constituição, que, como já foi reiterado aqui, não é tarefa simples, menos ainda em horas de tentativa de subversão ou de erosão democrática e contra o Estado de Direito. A manifestação é referente aos recentes ataques que o STF e a ministra sofreram, especialmente no caso do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que teve a liberdade condicional revogada no último domingo. Roberto Jefferson proferiu ataques diretos à dignidade da ministra por discordar de decisões dela. No entanto, o fato que culminou com a prisão e os ataques à Polícia Federal não aconteceram por conta disso, e sim por transgressões da condicional, como o uso de redes sociais e a manutenção de armas de fogo. PTB e Patriota anunciam fusão, mas sem a participação de Roberto Jefferson. Leonardo Macaxeiro. O Partido Trabalhista Brasileiro anuncia a fusão com o Patriota nesta quarta-feira. Em um perfil nas redes sociais, o PTB confirmou que a nova sigla terá o nome Mais Brasil, com o número 25. A união entre os partidos visa atender às cláusulas de barreira para manter o recebimento do fundo partidário e acontece logo depois de Roberto Jefferson, ex-presidente nacional do PTB, protagonizar atos de violência contra policiais federais. Para ser confirmada, a fusão ainda precisa ser analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Após acordo, o empresário acusado de assédio eleitoral se retrata. Fala Yumi Kuano.
Após um acordo com o Ministério Público do Trabalho, o empresário do setor do agronegócio, Adelar Eloy Lutz, divulgou um vídeo se retratando por pedir que eleitoras filmassem o voto com o celular no sutiã. A gravação era uma das exigências do TAC, termo de ajustamento de conduta proposto pelo MPT e assinado pelo empresário. Eu venho a público para esclarecer a toda a sociedade brasileira que assediar trabalhadoras a votar ou deixar de votar em qualquer candidata é ilegal. Nenhum empregador pode interferir no livre exercício do voto. Minhas declarações anteriores devem ser desconsideradas. Ele também terá que pagar R$150 mil por danos morais coletivos. A monetária do Banco Central decide manter a taxa básica de juros inalterada. Bruno Capozzi. O Comitê de Política Monetária do Banco Central afirma que vai se manter vigilante sobre o controle da inflação. A declaração do Copom ocorreu após a reunião de ontem, em que manteve a taxa básica de juros em 13,75%. Por unanimidade, o Banco Central entendeu que a desaceleração da inflação nos últimos meses permite evitar novos reajustes, mas ressaltou que o patamar de preços ainda continua elevado para a população brasileira. Foi a segunda reunião seguida sem alteração da Selic, após uma série de altas consecutivas desde março de 2021. Para o doutor em Economia pela USP e economista da Troster Associados, Roberto Luiz Troster, os próximos 2 anos serão de juros reais muito altos aqui no país. Taxa de juros a 13,75% e a inflação correndo a 7% ao ano, é uma taxa de juros real de 6%. É muito alto, nos patamares mais altos do planeta. Agora é questão de esperar para ver, mas nas próximas reuniões desse ano e no próximo, acho que no nível da taxa de juros, a gente não deve ter muitas novidades. Para 2023, o Banco Central estima que a inflação ficará em 3,25%. Tem atualização no caso do empresário e herdeiro denunciado por crimes sexuais e agressões contra mulheres. Fala, Thiago Muniz. Longe da justiça brasileira nos Emirados Árabes, o empresário Thiago Brenan continua a fazer insultos a pessoas comuns e a autoridades. Entre os alvos dos ataques, em vídeos publicados na internet, estão a ex-promotora Gabriela Mansur e o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo. O Ministério Público Paulista já apresentou 4 denúncias contra Thiago Brenan por crimes sexuais contra mulheres, ameaças e agressões. O milionário virou réu em 2 ações e tem contra si 2 prisões preventivas. A justiça tenta a extradição de Brenan, que fugiu para Abu Dhabi horas antes de ser denunciado pela primeira vez. Um homem é preso por manter a mulher em cárcere privado por 15 anos no Rio de Janeiro. Conta os detalhes pra gente, Pedro Dobal. Um homem foi preso em flagrante acusado de manter a esposa em cárcere privado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação aconteceu nesta quarta-feira no bairro São Francisco. Segundo a Polícia Civil, a denúncia contra Reginaldo da Silva, de 54 anos, partiu da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social da região. A vítima, de 35 anos, foi encontrada pelos policiais deitada na cama em um quarto, aparentemente dopada. Eles pediram que a mulher fosse até o quintal, mas ela explicou que havia sido trancada no cômodo pelo marido, que havia saído. De acordo com os agentes, um arame amarrado na porta e na parede impedia a saída dela. Meu Deus do céu, que horror. E por falar em horror, o cantor Seu Jorge é ouvido após ser alvo de ofensas racistas no Rio Grande do Sul. Jean Costa. O cantor Seu Jorge prestou depoimento no inquérito que investiga o crime de racismo ocorrido durante o show que realizava no Grêmio Náutico União em Porto Alegre. De acordo com a polícia, o cantor afirmou que não ouviu as ofensas por estar de fone de ouvido. Ele ainda teria relatado que não voltou para o bis devido às vaias. Vídeos gravados pela plateia na noite de 14 de outubro foram enviados para o Instituto Geral de Perícias com o objetivo de melhorar o áudio e transcrever o que foi dito, além de identificar possíveis criminosos. O inquérito deve ser concluído pela Polícia Civil nas próximas 2 semanas. Vamos voltar agora a fazer contato com o Rio de Janeiro para falar mais sobre aquele caso do homem que foi liberado, mesmo depois de matar um motorista com uma retroescavadeira no Rio de Janeiro. Minha gente, esse homem matou, acabou com uma família no Rio de Janeiro. Aí depois ele foi identificado, foi até a delegacia, se apresentou na delegacia, ele teve a disfarçatez, ontem a gente comentou um pouco sobre isso, teve a disfarçatez de, ao passar pelos jornalistas na chegada à delegacia, dizer o seguinte: não, daqui a pouquinho eu converso com vocês assim que eu sair da delegacia. Por quê? Porque ele tinha certeza de que sairia de lá. Por quê? Por causa da legislação eleitoral.
ele não pode ficar preso. Ele matou uma pessoa, ele destruiu uma família e ele não fica preso por causa da lei eleitoral. Gabriela Souza tem os detalhes. O homem acusado de usar uma retroescavadeira para matar um motorista após uma briga em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, pode ser preso após o período eleitoral. Igor Machado de Oliveira, de 42 anos, se entregou na Delegacia de Homicídios da região na terça-feira, acompanhado de uma advogada. No entanto, ele não ficou na cadeia, já que foi beneficiado pela lei eleitoral, que proíbe prisões 5 dias antes das eleições. Especialistas afirmam que, passado o período, se não houver nenhum recurso legal apresentado pela defesa de Igor, a Justiça pode decretar a prisão preventiva dele. De acordo com a família do motorista que morreu, Ronald Santana, do Nascimento, de 54 anos, teria sido arrastado por cerca de 6 metros e acabou sendo esmagado no próprio veículo que conduzia. Igor já foi condenado pela Justiça do Rio em 2017 por esfaquear um rapaz após uma discussão no mesmo bairro. Bom, a gente vai voltar ao assunto. Virando completamente a chavinha, a gente fala agora sobre a final da Libertadores. Faltam 2 dias, hein? Flamengo e Atlético Paranaense Sabadão já estão... agora, hein? Sábado agora. Transmissão da Band News FM a partir das 4h20. Bola rolando às 5. Maurício Ferreira, fala de lá, do Equador. As delegações de Flamengo e Atlético Paranaense desembarcam em Guayaquil e iniciam a concentração para a final da Copa Libertadores. Os rubro-negros foram os primeiros a chegar e estão hospedados na região central da cidade, enquanto os jogadores, comissão e staff do Furacão ficarão próximos ao aeroporto. Amanhã, as duas equipes realizam as primeiras atividades com apenas os 15 minutos de aquecimento abertos à imprensa. No sábado, a decisão terá transmissão da Band News FM a partir de 4h20 da tarde. Falando nisso, ó quem chegou por aqui. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Luiz Guilherme Megali, bom dia pra você, pra nossa querida Sheila Magalhães, hein? Como é que vai? Ellen Garcês Brown, muito bom dia pra vocês, pros amigos da Band News FM. Bem, ontem pelo Campeonato Brasileiro, Série A, o Botafogo recebeu o Red Bull Bragantino e venceu 2-1, hein? O Botafogo tá melhorando lá, hein? O Corinthians jogou em casa, perdeu do Fluminense 2-0 fora o baile. Corinthians não jogou nada. E o Goiás em casa empatou com o América Mineiro lá em Goiânia, capital de Goiás, o paraíso verde plano do Brasil. Goiás 2, América de Belo Horizonte também 2. E o Internacional ganhou de virada do Ceará em Porto Alegre 2-1, impedindo que matematicamente que o Palmeiras fosse campeão ontem. Só que isso aí é só postergar. O Palmeiras é campeão já faz uns 3 anos desse campeonato aí. Campeonato não vale nada em termos de emoção, porque turno e retorno é uma desgraça. Então, um grande abraço para vocês. E, para terminar, o Vitor Pereira deu a melhor entrevista desde que ele chegou no Parque São Jorge, lá na Neoquímica Arena também. Ele foi um brilhante. E ele, com muito jeito, disse que vai decidir agora no final do Campeonato Brasileiro. Mas o presidente do Ilho também escolheu palavras e tal, mas a verdade, todo mundo entendeu que o técnico vai embora. Vamos ver quem é que o Corinthians vai trazer, entendeu? Vitor Pereira vai privilegiar, é claro, o problema familiar que ele tem, que a esposa estaria doente ou está doente, e ele vai atravessar o Atlântico de volta e vai lá para Portugal, aquela terrinha maravilhosa. Um grande abraço para vocês e até amanhã.